Vocês fiquem onde quiserem, tá? Mas se quisessem sentar mais para perto, porque senão parece que eu vou ministrar só pro Denis, ó, tem todas as cadeiras vazias aqui, né? Mas fiquem onde vocês acharem melhor, hein? Não tem problema. Bueno, apostilas vão chegar daqui a pouco, tá? A gente vai retomar um pouquinho o tema o assunto do encontro anterior e nós vamos seguir no que nós vimos falando. Vai ser essa a ideia. Assim que a pessoa que está com as apostilas chegar, acho que o pastor Joel, alguém já distribui para vocês, aí nós avisamos. Alguém lembra onde nós paramos no último encontro? Me ajudem, por favor. E aí, o que mais nós avançamos? Nós avançamos um pouquinho a mais ainda, né, em alguns temas, né? Nós paramos na página 27 e aí eu acrescentei verbalmente alguns temas, que foi algumas coisas que são importantes quando a gente olha para a aliança feita eu vou chamar a aliança do Sinai, tá? A aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai, lá no pé do Monte Sinai, e tendo Moisés como seu mediador. Chegaram as apostilas, vocês podem pegar com o pastor Joel ali na mesa, de repente um de cada mesa passa ali e pega, ou alguém ajuda a distribuir aí pelas mesas. Tá. E aí, enquanto vai distribuindo, eu só vou retomando o assunto que nós falamos, né? Então, para além da apostila, e a apostila que vocês vão receber agora tem este conteúdo, mas nós falamos então sobre alguns elementos importantes que aparecem juntamente com a questão da lei, né? Que era, ou melhor, com a questão da aliança no Monte Sinai, né? A aliança que é conhecida também como aliança da lei ou aliança de Moisés. Primeiro, nesse contexto, a partir desta aliança, acho que eu vou esperar, daí fica mais fácil, senão o pessoal tá resolvendo, né? Porque tem apostila atrasada e coisa, então eu espero. Tá, e aí nós falamos, e tá todo mundo com a apostila, já alguém não está ainda? Com a de hoje? Tá, então, se vocês têm a de hoje, vocês vão ver que o que eu vou falar agora é exatamente o que está aí. Tá, nós falamos então sobre, agora nesta aliança feita, que Deus faz com a nação de Israel, com o povo de Israel, lá no pé do Monte Sinai, quando eles saem do Egito, este povo, o povo de Deus, passa a contar com coisas que eles não tinham até então no seu relacionamento com Deus. Para a gente entender, assim, pensando a história da Escritura, é importante que a gente tenha isso bem claro. Primeiro, eles ganham uma lei, até então não havia lei. Havia pessoas que andavam diante de Deus, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e tal. Deus às vezes dava orientações específicas. Lá na aliança com Noé a gente vê que tinha, né, a questão da proibição de comer sangue, tinha algumas outras, carne com sangue, ou consumir sangue, uma coisa assim. Tinha algumas outras situações também que mas são muito pontuais ali. Segue o mandato de encher a terra, mas agora... e para Abraão, Deus fala assim, olha, anda na minha presença e ser perfeito. É a exigência que Deus faz para Abraão. Não tem nada muito mais do que isso. O resto, qual era a base que Isaac vivia? O filho de Abraão. Ele não tinha uma lei para obedecer. Jacó não tinha uma lei para obedecer. Por isso que eles viviam do jeito que queriam. O temor do Senhor deles surgia na medida que eles tinham alguma experiência com Deus. Quando Jacó tem as suas experiências com Deus, o pessoal que está passando, se for ficar, as apostilas estão ali com o pastor Joel. Tá? Então, as experiências que esse pessoal ia tendo era com base na revelação pessoal que eles tinham de Deus. E a partir disso, então, eles orientavam a vida deles. Mas, Jacó foi um enganador. Tinha alguma lei que proibisse, alguma lei divina que proibisse Jacó de fazer isso? Lei como Israel vai ter agora não havia. Eles eram pessoas que tinham muito mais, vamos chamar assim, a lei da consciência do que uma lei, uma palavra de Deus. Eles não tinham isso. O que a gente tem hoje como nossa regra de fé e prática, que a gente chama a Bíblia toda,
Abraão não teve, Isaac não teve, Jacó não teve, eles não tiveram isso. O primeiro povo que vai, ou melhor, a primeira geração do povo de Deus que vai ter uma lei, um texto para se orientar, pelo meio do qual Deus revela a sua vontade e revela a si próprio também, é agora o povo de Israel na aliança do Sinai. Lá quando Deus dá as leis para Moisés, é a primeira vez que o povo de Deus vai ter isso, uma lei. É por isso que ela é tão importante, para além de todas as coisas que nós já vimos aqui. Vai surgir também a questão do tabernáculo, que nós já falamos, que agora é a presença de Deus habitando no meio do povo, nós tínhamos falado sobre isso. O sacerdócio, que auxiliar, a figura do sacerdote até então, eles não tinham isso, né? Assim, eles tinham a referência do Egito, mas o povo de Deus não tinha um sacerdócio. Tudo era assim, se Abraão teve uma experiência com Deus, bom, a partir dele determina tudo. Se Jacó teve uma experiência com Deus, era o que determinava, olha, o nosso patriarca teve uma experiência com Deus. E assim, agora não, agora aparece a figura do sacerdócio, que nós falamos, inclusive, como é que ele aponta para Cristo, tudo e tal. Falamos também rapidamente das festas de Israel, que também são simbólicas tanto para a história de Israel, para lembrar o seu passado e o seu futuro, e também profeticamente no sentido de apontar para Cristo e para toda a história de Deus com o seu povo. E a questão do descanso. Então foi isso que nós falamos. Agora, se vocês olharem na apostila, é exatamente a ordem, mais ou menos a ordem que nós temos aqui. O que eu não falei, e eu só quero retomar porque eu acho que é importante, assim, a gente falou sobre tudo isso, falamos sobre a lei, e a gente falou rapidamente, né, que qual vai ser a medida de avaliação de Deus agora, ou o critério de avaliação de Deus daqui para frente, né, de Êxodo 19 até 24 para frente, para toda a história, até chegar o fim do Antigo Testamento, vamos botar assim, ou até aparecer Jesus. Qual é o critério de Deus para avaliar a vida de qualquer pessoa? É a lei. Que aí nós temos então em Êxodo 19 a 24, que nós falamos no encontro passado. Levítico vai trazer mais algum detalhamento disso. Deuteronômio vai ser quando Moisés relembra a lei. Aí nós lemos os textos aqui, lemos alguns trechos desses textos, falando justamente disso, mostrando essa lei. Mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que vai nos ajudar a entender agora como é que Deus olha para o seu povo, né, em termos de avaliar a sua conduta. Vamos dizer assim, na lei tem 4 perspectivas para Deus avaliar a questão, por exemplo, do pecado. O que é pecado? Pecado é tudo igual? Faz diferença quem peca ou quem não peca? O pecado de uma liderança é igual ao pecado de uma pessoa que não tem uma posição de liderança? Pecado coletivo é igual, tem o mesmo peso do que uma pessoa que peca sozinha? Isso é muito importante. Abre a tua Bíblia aí em Levítico 1. Gênesis, Êxodo, Levítico. Ou melhor, pode ser Levítico 4 já, porque daí a gente já vai direto. Isso não está na apostila, daí se tu quiser tu anota aí. Mas é o que vai nos dar a base para tudo que algumas coisas que nós já vimos da lei daqui para frente, e tudo que vai acontecer agora em toda a narrativa bíblica. E isso aqui é fundamental que a gente entenda, porque a mensagem dos profetas vai estar baseada nisso aqui, a avaliação quando aparece no livro de Reis lá, a pessoa fez certo, fez errado, está baseado nisso aqui, né? Não tem assim, o rei fulano fez certo, fez o que era agradável aos olhos do Senhor. O rei fulano de tal fez o que era reprovável aos olhos do Senhor. Então, aqui em Levítico 4, olha como é que estão os títulos ali, que embora não sejam originais da Bíblia, esses títulos das subdivisões aqui, eles resumem a ideia geral. Nesse caso, eles nos ajudam. Eu só vou pelos títulos. Primeiro título que tem para mim aqui: sacrifício pelos pecados de ignorância dos sacerdotes. Então, aqui eu quero o que eu estou querendo chamar a tua atenção aqui? Quando Deus deu a lei e que ele ensina assim, como tratar o pecado, primeiro pessoal que ele endereça a mensagem sobre que tem que tratar o seu pecado, quem é? O sacerdote. Então, existe aos olhos de Deus uma diferenciação do pecado daqueles que são sacerdotes para aqueles que não são sacerdotes. Esse é o primeiro ponto.
Lembra? Nem precisa fazer associação conosco agora, só pensa Antigo Testamento, que tinha os sacerdotes. Então, Deus tratava com uma seriedade, com uma importância específica, aqueles que eram especificamente da tribo de Levi, que eram sacerdotes, e aí tinha as suas divisões lá. Este pessoal, se pecasse, além da sua responsabilidade individual, eles tinham uma responsabilidade específica diante de Deus por causa da função que ocupavam. Então, tu vai ver, tem livros, eu não me lembro agora, se eu acho que é Malaquias, que Deus fala assim, ó, fala para o sacerdote, porque tu rejeitou a minha lei, eu vou rejeitar a ti, e eu vou transformar as tuas bênçãos em maldição. Olha o que Deus fala para o pecado do sacerdote, que é contumaz no seu pecado. Eu vou te rejeitar, eu vou jogar excremento na tua cara, e as tuas bênçãos eu vou transformar em maldição. Então, Deus tratava de forma muito séria o pecado dos sacerdotes. E a gente vai ver isso depois ao longo de tudo. Quando vocês lerem Reis, Crônicas, os profetas, Neemias, olhem quando tu vê alguém se dirigindo à responsabilidade dos sacerdotes, é baseado nessa compreensão aqui. Depois, mais para baixo aqui no 4:13, para mim tem outra subdivisão, que fala sacrifícios pelos pecados, por ignorância, de toda a congregação. Ou seja, qual é a outra ótica de Deus para o pecado? O pecado coletivo. Quando aqui a congregação está falando do povo, congregação de Israel, o povo de Israel, não é uma congregação, uma igreja aqui. Até pode ser, é uma coletividade. Pode ser, por exemplo, se nós estabelecermos uma prática aqui na Filadélfia que é contra as Escrituras, tá? Sei lá, começarmos a nos orgulhar de alguma coisa e isso for um comportamento coletivo nosso. Isso se enquadra neste texto aqui. Só para dar um exemplo, tá? Ou seja, é o pecado coletivo. Quando Deus fala para a nação de Israel que eles estão em pecado sobre alguma coisa específica, a nação está pecando, tu vai ver que às vezes os profetas, palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor para Samaria, palavra do Senhor. Quando Jonas foi para Nínive profetizar e anunciar o juízo de Deus, era contra quem? O pecado da cidade. Essa lógica de responsabilidade coletiva é o que Deus está tratando, ele ensina a tratar o pecado coletivo aqui em Levítico 4:13. Depois, no 4:22, vai falar quando um príncipe ou quando um governante pecar. Aqui é um governante do povo, diferente do sacerdote. Aqui tem a figura príncipe, né? Mas essa palavra, embora ela seja assim, o termo aqui que é traduzido para príncipe, ele vai ser mais utilizado para isso e, de forma geral, ele vai colocar pela figura do governante. Ou seja, Deus também considera diferentes, com peso, com consequência diferente, com grau de responsabilidade diferente, o pecado das pessoas que estão em posição de governo, de liderança no seu povo. Os juízes, os anciãos, pegando o contexto de Israel, né? Os reis, toda e qualquer pessoa que estivesse em posição de liderança, especialmente aquelas lideranças oficiais, vamos chamar assim, se ela pecasse em função, ou no contexto dessa função que ela exercia, o sacrifício dela para tratar esse pecado, para remir esse pecado, tinha que observar o passo a passo que está aqui do 4:22 em diante. Porque o pecado, aqui ele está falando sobre como os sacrifícios pelo pecado, ou seja, tem que tratar de forma diferente. Pecado de sacerdote se trata de um jeito, pecado coletivo se trata de outro, pecado de autoridade se trata de outro. E aí depois no 4:27, se qualquer pessoa do povo da terra pecar, e aí ele fala o que faz. E aí sim o pecado individual. Então nota que a gente olha muitas vezes a nossa interpretação até da Escritura é procurar muito assim, o pecado. Mas quem pecou, e a gente olha muitas vezes simplesmente a questão pessoal do pecado, individual. Mas olha que antes de Deus considerar o pecado individual, ele vai olhar, esse cara é sacerdote? Foi um pecado coletivo? Essa pessoa que pecou, ou as pessoas que pecaram, estão em função de liderança? Se elas estiverem, isso tem uma consequência diferente para o povo, com relação ao pecado, e
tem uma forma de tratar diferente. Todo o Antigo Testamento está construído nessa ideia. Isso é importante para que a gente, quando nós formos falar do que acontece daqui para frente, tá? Isso aqui tu tem que ter de fundo. Quando Deus falar assim, ó, tu vê em qualquer livro, Deus reprovando alguém, tem isso aqui. Quando Deus reprova Davi, né? Quando Davi adultera e mata o Urias, né? Urias. Mata Urias. É só o pecado individual aqui? É o pecado do príncipe. Tanto que a nação paga junto. Quando Davi peca, fazendo o censo lá que não era para ele fazer, quem é que paga? É só Davi? Não. O seu povo paga junto. Quando os sacerdotes estão em pecado contumaz e Deus fala assim, ó, vou transformar as bênçãos de vocês em maldição, quem é que está pagando junto? O povo. Então, biblicamente, olhando pela ótica da lei, e tudo que nós vamos ver aqui, depois, daqui um encontro, dois, a gente põe isso no contexto nosso aqui, botar assim, o Novo Testamento era cristão. Por enquanto a gente está olhando só contexto aqui do que vai começar a acontecer e o Antigo Testamento. Tem diferenças e tem consequências diferentes o pecado. Isso é importante que a gente entenda, porque vai nortear tudo o que a gente vai olhar daqui para frente. Então, eu queria só fazer essas observações rápidas. Aí depois na apostila que vocês têm o que nós já falamos, né? E quando tu for ler, eu te aconselho, assim, grava isso aqui, anota na tua Bíblia, e quando tu for ler a Bíblia, principalmente os livros do Antigo Testamento, procura olhar por essa ótica. Quando tiver texto que Deus está acusando alguém, um povo, um sacerdote, um rei, por algum pecado, olha por essa ótica aqui, que daí fica mais claro para nós entendermos a seriedade e como é que Deus trata isso. Então, biblicamente, tem diferença entre pecado e pecado? Tem. Pecado é tudo igual no sentido de que ofende a Deus, mas não no seu grau de gravidade e nem no seu, assim, para conosco, para com quem peca, e nem no seu grau de consequência. As consequências do pecado dependem de quem peca e do que é o pecado. Pessoas em posição de autoridade, o seu pecado tem um peso muito maior, porque não é só sobre si, mas também é sobre os outros que estão debaixo da autoridade desta ou destas pessoas. Tá, então, vamos lá. Temos aqui, vamos passando ali até a página 30 ali, nós falamos até sobre as festas, no encontro passado. Eu vou pular essa parte aqui, porque daí nós ganhamos tempo. E nós vamos direto aqui, então, para a peregrinação no deserto, bem no fim da página 30. O que eu recomendo para vocês só é que depois vocês leiam esses textos que nós estamos passando aqui desse trecho da apostila, porque como nós já falamos, eu não vou repetir, mas tem coisas aqui que não foram abordadas quando nós conversamos e que é interessante vocês darem uma olhada aí. Bom, Êxodo 19, 24 foi o que nós falamos, né? Deus dá a lei para o povo, nós já falamos bastante sobre isso. Agora então, Êxodo 25, o que acontece dali para frente? Deus manda o pessoal, faz o tabernáculo, o pessoal constrói o tabernáculo, aí vai até o final de Êxodo, tem o livro de Levítico, e aqui nós vamos ter 4 livros meio que descrevendo períodos próximos ou semelhantes, tá? Períodos históricos, que é Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros não são assim, terminou um, começou outro, terminou um, começou outro. Alguma coisa sim, mas se nós pensarmos na peregrinação do deserto, todos eles vão tratar de algum ponto desse momento. Êxodo vai tratar do início, acho que dos 2 primeiros anos. Levítico, não tanto a questão temporal, mas vai dar essas leis de como é que os sacerdotes deviam se portar, práticas que deveriam ser feitas, questões de detalhamento da lei. Números vai dar, aí sim, o trajeto no deserto, o que aconteceu quando eles saem dali e começam a peregrinar. Tá? Então, e aí Deuteronômio depois já é quando eles estão às portas de entrar à terra prometida, e Moisés junta todo mundo e diz assim, olha, vamos relembrar o que nós já falamos. E aí ele faz os 3 discursos, relembrando toda a lei, relembrando a história, relembrando a lei, para que eles se preparassem para entrar na terra. Basicamente isso é o que nós temos aqui nesses 4 livros, tá? E que vai tratar aqui nessa parte da peregrinação do deserto. Eu acho que todo mundo conhece essa história, eu não vou detalhar demais, mas o que é importante destacar do deserto
é que é o período, então, agora quando eles, né, saem do Egito, começam a peregrinação, recebem a lei, e aí Deus começa a levar o povo. Daí para frente, como é que eles se organizam? As tribos se organizam, o texto aqui vai falar como as tribos deveriam se organizar para marchar. O que vale a pena destacar aqui é que tinha uma característica muito interessante. Quem é que ia na frente das tribos de Israel no deserto? Falaram certo, quem é que é? Moisés, mas quem estava junto? Tinha um objeto, a arca. A arca ia na frente e as tribos iam atrás. E a arca ia, inclusive, a uma distância determinada à frente. Tá? Então, aqui a gente tem uma lição, mas a mensagem era essa mesmo. Tá? O que estava sendo ensinado aqui? Que o povo agora ia aprender a andar dependendo de Deus. Agora esse povo que viveu por 400 anos escravo, nunca teve uma lei na vida, assim, tinha a lei dos egípcios, mas uma lei para andar com Deus, eles não tinham, eles andavam do jeito que eles achavam que era certo. Agora, além de ganhar uma lei, não bastasse isso, Deus diz, olha, eu vou habitar no meio de vocês e eu vou na frente. Quando eu andar, vocês andam. Se eu virar à esquerda, vocês viram. Se eu virar à direita, vocês viram. Quando eu parar, vocês param. Então, era um treinamento, um processo pedagógico, educacional, discipulador, sei lá, para que o povo aprendesse agora a depender de Deus. Então, para eles ainda era assim, tinha a questão da figura da arca, né? Então, mas isso é importante destacar, que essa jornada no deserto vai servir para isso, para que antes de eles entrarem na terra, eles aprendessem que sim, eles têm uma lei, eles têm agora uma forma de vida, mas o mais importante é quem vai à sua frente, ter os olhos em quem vai à sua frente. E isso a nação deveria como um todo aprender. Sacerdotes, reis, todo mundo, as lideranças das tribos, lá todo mundo tinha que aprender. O quê? Vamos olhar aonde é que está a nuvem, vamos olhar, a arca está lá na frente, tinha a nuvem de dia para proteger do sol, a coluna de fogo de noite, que os protegia do frio, mas eles tinham que andar aprendendo a depender do Senhor. E assim eles começaram a andar. Passa um tempo, eles resolvem, e aí tem um livro que diz que foi eles que quiseram ir, tem outros que diz que foi Deus que mandou eles ir, então vamos botar assim, eles foram, os 40 espias foram visitar, acho que foi 40, quando vai Josué lá, e os outros espias vão espiar a terra de Canaã, vão ver o que tem lá, para que eles possam tomar a terra. Vai Josué, Caleb e mais outros representantes das tribos. Eles vão lá, 12, muito obrigado. 40 espias deve ser outra coisa. Tomara que não sejam os 40 ladrões do Alibaba, que eu estou confundindo. Acho que não. Não, mas tem uns 40 aí, tá? Então, eu acho que é outro momento. Mas aqui tem vamos botar aqui, os 12 espias. Então, eles vão lá, um representando cada tribo, olham a terra e voltam dizendo o quê? É tremenda. Ou melhor, dos 12, 10 voltam dizendo o quê? É muito boa, mas Deus não é capaz de nos dar. O relatório deles foi esse. Tá? Não é bem o que está dito ali, né? A terra é de gigantes, blá, 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 mas o que eles estão dizendo por trás? Deus não é capaz de nos dar. O pecado deles foi esse, tá? Não foi olhar para porque a terra devora os seus inimigos, tudo e tal. Josué e Caleb viram a mesma coisa, tá? A terra devora os seus inimigos, tudo e tal, mas Deus é capaz de nos dar. O problema foi a incredulidade. Quando eles disseram, né, e é o que o problema todo, aqui eu já estou na página 31, tá? Em Números 13, 14, o problema da responsabilidade, lembra? Quem é que foi lá? Mas foi 12 pessoas, mas cada um representava uma tribo. Ou seja, eram autoridades do povo. Essas autoridades ou representantes formais naquele momento das tribos resolvem pecar com uma incredulidade que contamina o povo. Lembra? As perspectivas de pecado contamina o povo se incendeia também e entra em desespero que Deus não vai ser capaz de dar aquela terra para eles. O que eles ganham de presente?
38 anos a mais no deserto. Então aí Deus olha e diz assim, bom, já que você... E qual foi o que eles falaram? Melhor nos fosse não ter saído do Egito, porque agora nós vamos morrer nós e os nossos filhos. Aí Deus falou o que para eles? Vocês acham que eu não sou capaz de dar essa terra para vocês? Tá bom. Vai acontecer com vocês exatamente o que vocês disseram. Princípio, tá? Cuida com a tua língua. Vai acontecer exatamente o que vocês disseram. Vocês vão morrer no deserto. E quem vai entrar são os filhos de vocês, que não tem nada a ver com a murmuração e com a incredulidade de vocês. E aí, o povo... E só quem vai entrar dessa geração toda é Josué e Caleb. Ninguém mais vai entrar, porque foram os únicos dois que deram um bom relatório. Todos viram a mesma coisa, mas os únicos que creram que Deus era possível, ou vamos botar assim, Deus falando, os únicos que creram que eu sou capaz de dar essa terra, independente de qualquer coisa. É difícil? Então tá, vamos ver o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. Os únicos dois que fizeram isso foi Josué e Caleb. Então só eles vão entrar nessa terra. O resto, toda essa geração, eu vou esperar morrer. O que Israel fez? Não, meu Deus, tem misericórdia, não é bem assim, tudo e tal. E Deus disse, não, terminou o assunto. É 40 anos de deserto. Não, mas a gente vai mudar e tudo e tal. O que eles fizeram no outro dia, ou logo em seguida? Se tu olhar no texto ali, Números 14 em diante. Eles tentam ir para uma guerra. Não, nós vamos tentar invadir. A gente crê sim. O que aconteceu? Foram derrotados, foram corridos, porque Deus disse, não tem... É o legítimo, engole o choro da parte de Deus. Assim, engole o choro. É 40 anos de deserto, vocês vão morrer aqui. Terminou o assunto. Olha o peso da incredulidade. Assim, como a incredulidade era séria aqui. E aí, então, agora o povo vai ficar 40 anos. Eles já tinham passado por um tempo, mas eles ficam, então, até se cumprir os 40 anos de deserto, eles vão ficar acampados muito tempo. Assim, eles vão circular um pouco, vão rodar, mas tem algumas regiões que eles ficam muito tempo. E aí o maná, mas nota assim, mesmo com a disciplina de Deus, o maná nunca parou de cair, tudo continuava acontecendo, a nuvem, a coluna de fogo, tudo estava lá. Deus nunca retirou a sua fidelidade, Deus nunca negou a sua fidelidade para com o seu povo. Por quê? Porque ele tinha uma aliança com Abraão, com Moisés, ou melhor, com o próprio povo que ele já tinha feito. Essa aliança ele não negaria. Por causa desta aliança, e claro, pelo seu propósito eterno, mas agora com base nessa aliança, eu vou dar a terra, tá? Só que eu vou disciplinar o meu povo. Não vou retirar a minha fidelidade, não vou retirar a provisão que eles precisam, mas esse povo precisa ficar aqui. E esse povo morre, essa geração morre no deserto, então, passa o livro de Números, quando chega próximo do tempo se cumprir, para eles entrarem na terra, a gente tem o livro de Deuteronômio mostrando Moisés entendendo, olha, está chegando a hora, vamos relembrar algumas coisas. Tá? E aí Moisés chama o povo, se vocês olharem ali Deuteronômio, nós já falamos sobre isso, são basicamente 3 grandes discursos de Moisés. Tá. Lembrando a sua história, relembrando a lei, tudo e tal. No encontro passado nós falamos mais especificamente sobre Deuteronômio 28, ali falando da questão das bênçãos e maldições da aliança, da quebra da aliança ou da sua obediência. Né? Tudo isso está no contexto de Deuteronômio, que Moisés preparando o povo para entrar. E aí Moisés prepara todo mundo, relembra tudo, tenta convencer a Deus de que ele podia entrar na terra, e Deus disse, não, nem tu vai entrar. É só Josué e Caleb. Moisés não tinha sido incrédulo naquele dia do relatório lá dos espias, mas ele tinha ferido uma rocha, que a Bíblia vai falar depois, quando ele vai dar água lá vai fazer sair água da rocha, Deus manda ele bater uma vez, ele bate 2, e aí acho que é Hebreus que vai falar que simbolicamente, como aquela rocha representava Cristo, né? Ele feriu a Cristo ali, e aí ele não entra na terra. E ele tenta argumentar com Deus, diz assim, olha, não, tu não vai entrar, acabou o assunto. Prepara Josué, que é Josué que vai levar o povo para entrar na terra. Moisés morre, e aí então vai começar, termina Deuteronômio, e vai começar agora a entrada na terra. Mas tem uma coisa que assim, não está escrito exatamente o que eu vou falar aqui, mas com base em tudo que nós já falamos aqui.
Tem uma pergunta aqui nessa página, que vocês devem estar aí. Está aqui uma reflexão, né? Considerando a mensagem da Bíblia como um todo, por que Moisés não podia entrar na terra prometida? Se Moisés tivesse entrado na terra prometida, que mensagem nós teríamos por trás disso? Lembra que eu estou te falando aqui? É uma interpretação para a gente pensar, é uma reflexão, não está escrito na Bíblia exatamente o que eu estou te falando aqui. Tá. Se Moisés, o que Moisés representava? Ele era o quê? Mediador da lei. Foi para Moisés que Deus deu a lei. Moisés representava a aliança que tinha a lei. Qual é o papel da lei para toda a humanidade? Declarar a sua morte, evidenciar o pecado. Lembra que nós falamos? Paulo vai dizer assim, o propósito da lei é botar todo mundo debaixo do pecado para que ninguém se glorie diante de Deus. A lei para o povo de Israel era para obedecer, mas a lei, no contexto geral, para toda a humanidade, ela serve para quê? Para mostrar que nós somos incapazes de agradar a Deus por nós mesmos. Assim, a lei bota todo mundo debaixo do pecado. Basta ler Romanos, Gálatas, Hebreus, tu vai ver isso. Põe todo mundo debaixo do pecado. Jesus tem que morrer por causa do quê? Do pecado. Quem é que evidencia o pecado? A lei. A lei pode levar para a terra prometida? Não. Se Moisés tivesse entrado na terra prometida, nós teríamos hoje precedente para entender que a lei pode nos levar à herança da terra prometida, ao verdadeiro descanso do Senhor. A lei da aliança da lei aqui. E o propósito da lei é evidenciar a nossa morte, declarar que o grito da lei, o que é? Tem que morrer. Esse é o grito da lei. A lei nos declara todos nós aqui o quê? Culpados. Esse é o propósito da lei que a gente já falou no encontro passado. Se vocês lerem de novo Romanos, Gálatas e Hebreus, vocês vão ver isso, né? Nós já falamos, eu não vou ficar repetindo. Mas esse é o propósito da lei, de evidenciar a nossa culpa para que nenhum de nós possa se gloriar diante de Deus. Ok, então toda a humanidade está em pecado. Paulo fala em Romanos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Qual é o fundamento que Paulo tem para dizer que todos pecaram? A lei. E em Gálatas, Paulo vai dizer o quê? Quando a igreja da Galácia, ela estava querendo guardar a lei, chegou um pessoal lá dizendo para eles, não, tu creu em Jesus, mas tu tem que obedecer a lei também. Paulo entra assim, fica, não vou dizer em crise, mas Paulo fica muito indignado, assim, consternado, diz, olha, vem cá, vocês não entenderam que a lei, vocês não creram em Cristo por causa da lei, vocês não foram batizados no Espírito Santo obedecendo a lei. A lei serve para mostrar que todos têm que morrer. A lei, nós lemos aqui no encontro passado, a lei é o nosso aio, o nosso tutor, o texto lá fala que é como aquele tutor antigo, né, que vai educar a criança até que ela chegue à maturidade e ela possa andar sozinha agora. Ou seja, é o condutor ali, né, a pessoa que vai preparar para Cristo. Como é que a lei nos prepara para Cristo? Mostrando que nós somos pecadores e que nós não temos solução em nós mesmos. Esse é o propósito da lei. Por conta disso, se Moisés tivesse entrado na terra, nós teríamos precedente, e até os judeus teriam precedente para dizer, olha, simbolicamente, se tu quer aplicar princípios proféticos de simbologia para mostrar que a lei é sombra das coisas que estavam por vir, a lei botou o mediador da aliança da lei dentro da terra prometida. Ele não podia entrar. Então, como eu te disse, são princípios, não está escrito textualmente o que eu estou te falando, mas basta nós olharmos esses princípios para entender que tem essa mensagem por trás. A lei não põe ninguém na promessa de Deus. A lei nos coloca na promessa, na terra prometida. A lei nos coloca na promessa de Deus de que Ele vai enviar alguém para pagar o clamor da lei em nosso lugar. A lei nos insere em Cristo.
mediante a nossa culpa. Aí, por isso a importância de Jesus, né? Lembra? O sangue de Jesus não é um cartão de crédito só para tu passar quando tu peca. Jesus morreu para perdoar meus pecados, então cada vez que eu pecar, eu pego o cartão ali e passo eu ver se eu tenho crédito. Não é um crédito eterno, então eu posso pecar sempre. Não é isso. Jesus veio para resolver um problema que nós não tínhamos como resolver, né? Que é o que está evidenciado na lei. Então Moisés não pode entrar por conta disso, né? Lembra isso. A lei mosaica, por isso que tentar viver pela lei, esse era o problema de Paulo. Morreu por causa disso, porque ele ensinava, olha, a lei é importante, ela revela o pecado, mas em Cristo, a lei te mata, tu morreu em Cristo, agora tu está livre da condenação. Então a condenação da lei não está mais sobre nós. Colossenses 2 vai dizer o quê? Removendo o escrito de dívida que era contra nós. Acho que é Colossenses 2:15. Não, o 15 é expondo os principados e potestades lá. Mas é Colossenses 2, acho que é o 13. Vai falar isso, né? O escrito de dívida que era contra nós foi removido. Então, por isso que a lei não podia... tu vê que a lei é tão rigorosa que até Moisés falhou nela. A mensagem da lei é essa. Sobrou até para Moisés. Basicamente é isso. Moisés, pela lei que ele deu, ele mesmo pagou o preço, né? Quem foram os únicos dois que entraram? Josué e Caleb. Porque eles obedeceram à lei? Não. Porque eles creram em Deus. Por isso que a justificação é pela fé. Olha a diferença. O cara que deu a lei, que podia ser todo o exemplo de o homem mais manso da terra, de justo e tal, disse, não, tu mesmo te tornou culpado aos olhos dessa lei. Por mais obediente que tu queira ser, a obediência à lei, tu falhou nela e tu não vai poder entrar na terra por causa disso. Os outros dois, eles também devem ter falhado na vida várias vezes pela lei. Mas no momento crítico de mostrar, olha, eu vou te colocar num lugar que só eu posso te colocar. O que eles fizeram? Creram. Não depende de nós, só depende de Deus. A nossa salvação, a nossa experiência com Deus, ela precisa estar fundamentada nisso. O render-se a Cristo, o entregar a vida a Cristo, o ser um cristão, o se converter, ele tem que estar baseado nisso. Essa é a mensagem que nós temos aqui com essa história da peregrinação e a entrada na terra. Nós entramos na terra, nós entramos em Cristo, nós somos justificados. Nós entramos na terra prometida, ou começamos a nossa jornada agora, até que tudo seja consumado, pela fé, pela confiança que nós temos na suficiência da obra de Cristo. Essa é a ideia da suficiência da obra de Cristo, e por isso que é tão grandiosa a obra de Cristo. É muito mais do que simplesmente nos dar crédito para poder pecar. Ou melhor assim, para limpar a nossa barra quando a gente peca. É muito mais que isso. Ela não tratou com os frutos do nosso problema, ela tratou com a raiz do nosso problema. Esse é o ponto. Então, só uma aplicação possível aqui da questão da lei. Bom, eles entram na terra. Como é que vai ser essa entrada? E nós já estamos em Josué, seguindo adiante aqui no 31 ali. Ainda na página 31 no final, Moisés morre, nomeia Josué. Josué é constituído e reconhecido liderança agora. Muito mais uma liderança também não se perdia a perspectiva da questão espiritual, mas a ênfase de Josué não era isso. Ele era reconhecido com autoridade espiritual também, mas a função dele era muito mais executiva, era muito mais militar e executiva. Ele tinha que liderar as guerras, as batalhas, enfim, e também ajudar a administrar a distribuição da terra, né? Agora a divisão do que eles fossem conquistando, na medida que eles fossem conquistando. E é o que vai acontecer. Deus manda eles se prepararem, aí é o livro de Josué que nós já estamos, tá? Manda eles se prepararem, olha, vocês vão entrar na terra. Eles atravessam, Deus abre o Jordão. Agora, com Moisés tinha aberto o mar. Com Josué, Deus abre o Rio Jordão, a semelhança do que tinha feito com Moisés. É um montante de água muito menor, mas para aquela gente era fundamental ter uma evidência de que
de que Deus estava operando com Josué, tal como fazia com Moisés, embora não na mesma grandeza. Lembra o que eles falaram? Quando Josué disse, não, agora vocês têm que me seguir, me obedecer e tal. O pessoal disse, não, tudo bem. É só nós vermos que o Senhor é contigo como foi com Moisés. Basta a gente ver isso, não tem problema nenhum. Então, e aí Deus faz isso. Deus abre o Rio Jordão, eles passam, aí tem todo um trâmite ali que vocês podem ver, e vão se preparar para tomar a cidade de Jericó. E aí tem as muralhas, que eles vão rodear várias vezes, conforme Deus direcionou lá, até que no último dia, eu acho que é o 6º ou 7º dia, Deus disse, agora vocês vão dar 7 voltas, de boca fechada, então eles só vão gritar quando eu mandar. E aí, chega na hora, Deus manda eles gritarem, tocar trombeta e tal. Quando eles começam a fazer isso, Deus põe as muralhas. As muralhas, possivelmente, assim, o pessoal transitava, o pessoal morava dentro das muralhas. Então, não era muro, tipo essa parede aqui, tá? Era muro que tinha uma casa no meio. Era coisa muito... Lembra que a Raabe, que botou a coisa na janela, ela morava no muro. Então, pensa um muro, pelo menos essa largura aqui, ó. Era uma fortaleza. Tá? Esta muralha, e alta... Essas muralhas vêm abaixo, que é o que Deus disse, olha assim, eu sou capaz de fazer. E aí eles invadem Jericó, tomam a cidade, preservam a Raabe, que está ali, que é uma gentia que também... Olha só, o que acontece na entrada da terra? Moisés não entrou, mas uma prostituta se salvou. Por quê? Porque ela creu que Deus era poderoso para entregar aquela cidade para o seu povo. Mais um exemplo agora de que os gentios são inseridos no povo de Deus pela fé. São inseridos na promessa de Deus, no plano de Deus, conforme Deus tinha falado para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, mais uma nação, mesmo que fosse uma cidade em juízo ali, tem uma pessoa que está sendo resgatada porque ela creu na palavra de Deus, ela creu na fidelidade de Deus, de que Deus era poderoso para fazer aquilo ali. E aí nós temos mais um exemplo de inserção no povo de Deus pela fé. E essa mulher, assim, isso é tão importante, vale tanto a pena dar uma olhada, a gente não tem tempo para falar aqui, que a Raabe, que era essa prostituta lá de Jericó, ela vai ser inserida na genealogia de quem? De Jesus. Olha o que Deus faz. Porque ela creu. E aí nós temos uma gentia participando da genealogia de Cristo. Porque ela creu. Então essa é a importância de crer na fidelidade de Deus, de confiar no Senhor e em toda a sua palavra e na sua fidelidade. E aí a partir disso então eles tomam a cidade e agora vai então, tem a próxima cidade que eles tentam entrar, eles têm um problema lá de guardar coisas sacrificadas, que eles não podiam, eles perdem uma batalha, que é a cidade de Ai. Mas logo em seguida eles tratam o problema, tinha pecado ali, o pessoal que tinha pegado umas coisas que não deviam, eles resolvem isso e seguem então, o que é importante para nós aqui entender só na narrativa, é que eles vão seguir agora no livro de Josué, conquistando cidades e cidades e cidades dessa região que Deus havia prometido, que seria a terra prometida. Todas as tribos deveriam fazer isso, das 12, tem 2,5 tribos que dizem assim, não, a gente até queria ficar antes do Jordão, as terras aqui são melhor. E Josué disse, mas nem pensar, né? Vocês não vão, não, mas a terra é boa. Então assim, vocês querem ficar, tudo bem, mas vocês deixam as coisas de vocês aqui e vão para a guerra até o final. Aí depois vocês voltem, mas vocês vão ter que tomar toda a terra para cumprir, porque o que eles tinham em mente? Tem que cumprir a promessa. Deus está nos dando, a gente tem que estabelecer tudo. Então agora o livro de Josué vai contar isso. Todas essas conquistas militares, vamos botar assim, ou conquistas territoriais que eles vão fazendo, por meio das quais a promessa de Deus de lhes dar uma terra vai sendo cumprida. Para o final do livro, o que vai aparecer? A divisão dessas terras entre as tribos, como é que ela vai ser dividida. E aí tem uns capítulos que são assim até um pouco cansativos de ler, porque eles começam a descrever, é praticamente um inventário, assim, a terra para a família de Manassés, para a tribo de Manassés. É do rio tal até a pedra tal, daí para a esquerda vai para não sei aonde, daí volta, sobe uma lomba e assim vai, até demarcar, porque eles não tinham GPS na época, né? Se eles tivessem o Google Maps, eles desenhavam lá. Não tinha, era escrito, né? Então eles tinham que escrever toda a delimitação
da onde é que ficavam os territórios. Até hoje, assim, outras ferramentas, é claro, mas as delimitações administrativas para tu estabelecer território. O do livro de Josué vai ser isso. Então, conta todo esse trâmite aí. E aí Josué envelhece. Quando ele se vê envelhecido, o que ele faz? Meio parecido com o que o Moisés fez. Moisés, quando envelheceu e viu que ia morrer, ele faz os seus 3 discursos, que é o livro de Deuteronômio. Josué, no final do livro, quando ele já está velho, o que ele diz? Olha, assim, ó, que Deus tinha para fazer, a gente fez aqui, está entregue. Agora, daqui para frente, assim, ó, vocês eu não sei. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. É aí que vem essa frase. Eu e minha casa, vocês eu não sei. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí, o que Josué faz um fechamento ali no fim da sua vida, não como Moisés, mas no final do livro de Josué tem uma aliança que Josué faz com o povo. Não está na ordem das alianças de Deus com o povo, porque essa aliança não foi proposta por Deus. Essa aliança foi proposta por Josué, que era para fazer dele com o povo, de que eles iam cumprir a aliança de Deus. Eles iam cumprir a lei de Deus. Então era uma espécie de aliança para serem fiéis à aliança. Uma aliança entre eles de que eles seriam fiéis à aliança com Deus. Josué o povo faz essa aliança, Josué morre. E aí nós vamos para o livro de Juízes. Aí Juízes ainda vai contar um pouquinho ali da morte de Josué e tal. Mas aí vai começar a descrever agora, a nação não... Pensa o que era o que a gente está falando aqui, nação de Israel. O território de Israel, todo mundo tem mais ou menos noção do que é. Deve ser 1/3 do estado do Rio Grande do Sul, aqui ou metade, mais ou menos. Uma série de famílias, uma série de tribos, tá? Pensem, ó, tribos mesmo, tá? Povos tribais antigos espalhados pelo território e morando junto com outros povos que não tinham sido expulsos ainda. Então tem as culturas das tribos de Israel, tá? Não tem governo estabelecido, não tem nada. Mais ou menos as figuras de autoridade que haviam nessas tribos espalhadas eram os patriarcas, vamos chamar assim, das famílias, e aonde estava o tabernáculo, lá ficavam os levitas. Aí tinha aquelas cidades onde ficava o pessoal que era da tribo de Levi, mas não tinha uma autoridade estabelecida. Eles tinham lembra o que Jetro tinha? A gente não falou aqui, mas quem conhece vai lembrar que ainda no deserto o sogro de Moisés falou para ele estabelecer o quê? Chefes de 1000, de 100 e de 10, né? Que era uma espécie de juízes ou de lideranças locais para poder auxiliar nas questões do dia a dia, em decisões que tinham que tomar. Esse era o povo que é o que depois talvez vai chamar de anciãos também, que é o pessoal das famílias ali, que administra a coisa agora, mas cada um do seu jeito. Uma frase que marca o livro de Juízes, se eu não me engano, no início e no fim e cada um fazia o que lhe parecia certo aos seus olhos. É isso que vai começar a acontecer daqui para frente. Cada um faz o que acha certo, né? Então, tu imagina, eles não tinham comunicação, não tinham nada. A lei, quem é que tinha a lei? A lei estava no tabernáculo, lá dentro do Santo dos Santos, guardada numa caixa que era a Arca da Aliança. Eles não tinham Bíblia para ler. Eles não tinham os recursos que vão existir depois. Eles tinham ouvido Moisés falar da lei, mas tu imagina 10 anos depois, 20 anos depois, quem é que lembra do que Moisés falou? Ninguém lembra mais nada. Ou muito pouco. Então, assim, eles lembravam do Senhor, mas eles estão espalhados e estão vivendo agora com culturas dos outros povos. E essa cultura começa a se misturar. Eles começam a se misturar. A Bíblia vai falar que eles começam, inclusive, a casar com casar-se e dar-se em casamento, enfim, né? Começa a ver os casamentos mistos com as pessoas dos outros povos. Eles começam a incorporar práticas pagãs de idolatria desses outros povos que estavam ao seu redor. E nesse contexto, o livro de Juízes ele vai meio que descrever um ciclo que se repete. Se vocês olharem, desde a morte de Josué ali do 13 em diante, tá? Josué morre no 2, mas de Juízes 13 em diante, vai sempre acontecer o seguinte: o povo, alguma tribo, lembra na coletividade, que a gente falou do pecado coletivo? Coletivamente o pessoal se desvia, começa a pecar coletivamente. O que Deus faz?
deixa os inimigos invadir e começar a oprimir Israel. Aí isso passa alguns anos, eles ficam oprimidos, eles começam a orar, clamar ao Senhor. Deus ouve, manda um juiz, que é o livro de Juízes. Juiz, o que era? Era meio que um herói local, assim, não era uma figura instituída, era alguém que eles olhavam, ou que Deus capacitava o cara sobrenaturalmente, eles diziam, olha, esse aqui vai ser o cara que vai nos ajudar. E aí ele meio que fazia um grande livramento. É tipo herói de filme mesmo, assim, sabe? O cara que daqui a pouco ele recebe um superpoder, lá no caso que era Deus, que dava para ele, capacitava para ele livrar o povo. Tu vê o Sansão lá, o que Sansão fez? Sansão foi um dos juízes, entre outros aqui. Aí esses juízes venciam os inimigos, expulsavam os inimigos, e o povo olhava para eles e dizia assim, tu é o cara? Fica de nosso líder então. E aí esse cara ficava de liderança da região que ele estivesse ali influenciando, até a sua morte. Quando ele morria, o que o pessoal começava a fazer de novo? Pecar de novo. E aí o pessoal começava a pecar de novo, Deus permitiu o quê? Os inimigos atacarem de novo, os inimigos atacavam, eles começavam a orar de novo, Deus mandava outro juiz. Aí o cara ia lá, derrotava os inimigos, tudo e tal. O que eles olhavam para ele e diziam? Seja o nosso líder. Aí o cara virava o líder, até o fim da sua vida. Quando ele morria, o pessoal começava a pecar de novo. Tá? Esse é um ciclo, tá, que acontece, é só ler Juízes. Ele acontece, assim, ele se repete, acho que umas 8 vezes, mais ou menos, ao longo de uns 200 anos. Tá? Isso vai acontecendo. E não são juízes assim, com um exemplo de caráter e personalidade, que conhecia a Bíblia. Não. Pô, pega o exemplo de Sansão, quem foi Sansão? Tem gente aqui com problema familiar, assim, tem um livro que eu recomendo muito, se vocês não leram, que é O Avivamento do Odre Novo, do Cote. Tá? Se quiser anotar, esse é um livro um livro para ler na vida, tá? Avivamento do Odre Novo, que ele vai tratar a questão da importância de uma vida equilibrada, de uma vida familiar equilibrada para sustentar um avivamento, ou para sustentar o mover de Deus, ou a obra de Deus em geral. Nesse livro ele vai pegar o exemplo de um desses juízes aqui, que era filho de uma prostituta, cheio de traumas familiares que não foram tratados, e é colocado numa posição, e aí Deus usa ele para libertar o povo, ele é colocado numa posição de autoridade e mete os pés pelas mãos de uma forma terrível. Ele fala assim, olha, se Deus me der a vitória, a primeira pessoa que eu ver na minha frente depois da vitória, eu vou sacrificar o Senhor. Olha a cabeça. E aí ele recebe uma vitória. Quando ele chega na porta de casa, quem é que aparece? Uma filha. O que ele tem que fazer? Sacrificar a própria filha. Então, fruto de uma pessoa que teve um grande livramento do Senhor, mas lhe custou a família. E o Cote vai falar disso nesse livro, entre outras coisas. Então, assim, vale muito a pena dar uma olhada, se vocês pegarem o contexto disso, porque assim, esses são os juízes. Deus usa? Usa. Mas a que custo? Sansão, vocês conhecem a história. Então, é bastante interessante olhar esse livro por conta disso. E o Avivamento do Odre Novo, eu acho que é um livro muito bom, porque nos ajuda a trazer saúde para a nossa família, ensinando que se for pelo custo da tua família, não dá. Tu tem que arrumar a tua família, tu tem que ter uma família, tu tem que ser ajustado em questões familiares, pessoais, internas, para que tu possa te tornar um odre capaz de receber aquilo que Deus quer colocar em ti. Essa é uma das mensagens dos juízes. Seja familiar, seja pessoal. O problema de Sansão não era familiar, ele foi muito bem até bajulado pelos pais. Mas ele tinha problemas internos que ele não soube lidar, e isso lhe custou a própria vida. Mas Deus deu livramento para Israel. Então esse era o caos do livro de Juízes. E isso vai se repetindo. No decorrer, a gente vai chegar lá para o fim do livro. E aí tem coisas terríveis que acontecem. Tá? Assim, é bem interessante dar uma olhada nesse livro, para tu ver o que acontece quando o povo fica por conta própria. Né? Tipo assim, vamos fazer o que nós queremos. O livro de Ruth, eu vou passar aqui porque ele é uma situação pontual que acontece, ele não está tão relacionado com a questão da narrativa histórica, exceto que a Ruth vai casar com, acho que é o bisavô de Davi, uma coisa assim, mas, de modo geral, a gente não vai entrar na questão histórica do livro. E aí nós vamos para Samuel. Quando termina o período, assim, começa ainda o início do livro de Samuel, nós ainda estamos no período dos juízes, só que, assim, eu não me lembro se
talvez não tenha algum juiz específico, mas o livro de Samuel vai começar destacando como é que estava o sacerdócio naquela época. Ele vai falar a história da Ana, que é a mãe de Samuel, que era uma mulher estéril, e aí depois vai começar a aparecer, nesse contexto, a figura do Samuel, que vai ser também um juiz. Samuel é filho... Ana era uma mulher estéril, foi lá ela ia anualmente sacrificar o Senhor no tabernáculo. Chega lá, ela ora insistentemente para Deus lhe dar um filho e ela faz um voto. Se tu me der um filho, depois que ele fizer 1 ano, eu vou consagrar ele para ti, eu vou deixar ele no... Significava o quê? Eu vou entregar ele para ti lá no tabernáculo e ele vai ficar lá te servindo a vida toda. Vai ser isso, ele vai ser teu. Deus ouve a oração, tem todo um trâmite ali que acontece, mas Deus ouve isso e a Ana vai lá depois, então, quando Samuel já está um pouco grandinho, entrega ele para o sumo sacerdote ali, e agora Samuel vai vai crescer a vida dele ali trabalhando no tabernáculo, aprendendo de tudo lá. Ele não era da tribo de Levi, mas ele é colocado naquele contexto sacerdotal ali, e ele se cria nesse contexto sacerdotal. Neste contexto sacerdotal, aí vai começar, o livro de Samuel vai começar a denunciar um outro problema, que é o problema do pecado do sacerdócio. Por isso que eu comecei falando do sacerdócio também. A gente já falou de pecado coletivo, já falou de pecados de autoridades, que vão aparecer depois. Mas agora, se vocês olharem em 1 Samuel 2:12, na minha Bíblia o título ali é assim, os crimes dos filhos de Eli. Eu não vou ler o texto aqui, eu só vou contar para vocês, depois vocês podem ler do 12 em diante. Mas aqui vai descrever como é que está. Os filhos de Eli quem eram? Eli era o sumo sacerdote e os seus filhos eram, vamos dizer assim, os auxiliares diretos do sumo sacerdote. Ou seja, era assim, o top do sacerdócio da época lá. E esses caras, a Bíblia vai dizer que eles eram ímpios. Vamos ler aqui. 1 Samuel 2:12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, tá? Ou filhos do demônio, praticamente. E não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metiam na caldeira ou na panela, no tacho ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim se fazia a todo Israel. E aí ele vai falando tudo ali do que esses caras faziam no altar do Senhor. Lembra? Altar não é isso aqui. O altar era quando tu entrava no tabernáculo, tinha uma caixa mais ou menos do tamanho ali desse espaço da mesa de som, mais alto um pouco, que eles ficavam botando fogo o dia inteiro, e de manhã e de tarde eles faziam sacrifícios ali. E aqui está falando que esses filhos do Eli, eles iam lá onde tinha o sacrifício acontecendo e faziam o quê? Gostei desse aqui. Pá! Pegava para ele. Gostei desse aqui. Entre outras coisas que eles faziam aqui. E a Bíblia diz que isso era reprovável. Bom, está chamando eles de filho de Belial, de filho de demônio aqui. De tão perverso que era. E aí, e aqui Samuel está se criando aqui. Então, isso é interessante notar. E aí, deixa eu só ver aqui. Ele até fala com os filhos dele, olha, não é bom que vocês façam, mas é aquela coisa tipo assim, olha, tá ficando chato, sabe? Tipo, quem sabe vocês param de fazer isso aí. Deve ter sido alguma coisa meio suave, assim, porque depois a gente vai ver que logo em seguida vai ser quando Samuel tem a experiência de ouvir pela primeira vez o Senhor. Você já deve ter ouvido aquela história que, né, Samuel, e aí ele vai lá falar com ele, me chamou? Não, aí vai dormir, de novo. Aí daqui a pouco o Eli diz para ele, olha, se te chamar de novo, diz o quê? Fala que o teu servo ouve. E aí Deus fala, e aí acontece mesmo, Deus chama Samuel, ele fala, ele responde assim, e Deus fala com Samuel. Isso está tudo aqui, está no livro de Samuel aí. Fala, diz assim, olha, eu vou trazer juízo sobre o Eli, porque ele está me desprezando, e aí Deus acusa o Eli e os seus filhos. Diz assim, o Eli está me desprezando, porque ele está deixando essas coisas acontecer aqui. E por conta disso, eu vou remover deles o sacerdócio. E aí, depois... E aí Deus fala isso com Moisés, com Samuel. Samuel conta pro Eli. E o Eli parece que diz, tá bom então. Tá bom, se é isso que Deus vai fazer, né, deixa assim. Tamanha era... E aí, lembra, isso é o pecado dos sacerdotes. Junto com o pecado do povo, o que vai acontecer? Os caras olham e dizem assim... Como eles estavam em pecado, e a gente ainda está no período dos juízes, embora o livro tenha mudado, o que acontecia no período dos juízes quando o pessoal começava a pecar muito?
Deus permitia que os inimigos começassem a oprimir o povo. E é o que estava acontecendo aqui. Se nós olharmos ali no capítulo 4 de Samuel em diante, tu vai ver que eles estão em guerra contra os filisteus. E aí eles têm a brilhante ideia. E eles não conseguiam vencer os filisteus, e aí alguém tem a ideia brilhante, a vulga ideia de Jerico. O que eles fizeram? Vamos levar a arca. Porque se nós levarmos a arca, que é a presença de Deus, o Senhor vai nos dar a vitória. Uma nação que está com os seus sacerdotes em pecado muito sério, com o povo em pecado, fazendo o que bem lhes parece. Vamos pegar a arca, porque a presença de Deus resolve tudo. Sabe aquela ideia assim, a presença de Deus é o meu amuleto? Vamos, pela presença de Deus. E aí eles levam a arca para o campo de batalha. O que acontece? Eles perdem a guerra. E a arca é tomada. A arca tomada significa mais ou menos... Porque assim, Deus podia ter fulminado todo mundo ali. Deus não fulminou ninguém dos inimigos. Deus deixou que eles pegassem a arca com as próprias mãos e levassem. É como se Deus estivesse dizendo assim, é eu que quero ir embora. Eu não gosto mais desse lugar aqui. Não que a gente nunca tenha visto na nossa vida situações que as pessoas estão em pecado, com a vida toda desorganizada, mas dando um jeito de trazer Deus para aquela situação para lhe dar a vitória. Depois o Denis corta essa parte. Eu acho que eu vi isso ano passado, aqui no país. Uma nação tentando invocar o nome do Senhor para ganhar uma vitória. E Deus disse assim, com pecado eu não me envolvo. Essa é a minha interpretação, que é 1 Lisandro 15. Tá? Mas eu acho que o que aconteceu foi isso. Um povo que começou a botar o nome do Senhor numa causa que não sei se ele estava ou não, gente em pecado, gente ímpia, com propósitos escusos, querendo dizer que estavam com a presença de Deus no meio de uma batalha santa, quase isso. E não teve choradeira, não teve o que fizesse. Deus disse assim, eu não estou nisto. Se algum dia eu puder, eu falo sobre o que significa tomar o nome do Senhor em vão. É isso. Tomar o nome do Senhor em vão não é fazer uma brincadeira, assim, aquelas piadas que a gente conta às vezes de crente. Não é isso. Tem que ter respeito. Mas tomar o nome do Senhor em vão significa trazer sobre si, declarar-se povo do Senhor, usar o nome do Senhor sobre si, para obter benefícios para si. Quando tu é um ímpio, quando tu está com a tua vida errada. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. Já viu esses escândalos de ministério que acontece por aí? Daqui a pouco assim, o pastor fulano de tal, tá com a vida... Implodiu o ministério do cara. Mas olha só, caiu nisso, caiu naquilo. Olha a sujeira. E aí eles, meu Deus, quanta sujeira tinha por baixo, ninguém via. Por que isso normalmente aparece? Pode ver que quando tem picareta, Deus deixa aparecer. Porque isso é tomar o nome do Senhor em vão. Usar a identidade de povo do Senhor para fazer o que quer de qualquer jeito. E foi o que aconteceu aqui em 1 Samuel. O pessoal que estava vivendo em pecado, um sacerdócio em pecado, um povo em pecado, pegam a arca e dizem, não importa como é que a gente está. O que importa é que Deus está comigo. Né? Tudo posso. A tua vida está um inferno. Mas tudo tu pode. Aí tu clama pela presença do Senhor. E é o que eles fizeram. E Deus disse o quê? Ainda bem que abriram a porta para eu poder sair. Estou indo embora. Ainda bem que já começaram a me tirar daqui. Estou indo. Foi Deus que saiu. Olha a seriedade do que a gente tem aqui só nos primeiros capítulos de Samuel aqui, possíveis aplicações. Tá? Então é o que está acontecendo aqui. E essa arca vai parar onde? Eles pegam a arca e aí levam para a casa do Deus deles, lá que é Dagon. Aí vai ter a narração aqui, eu não vou entrar nisso, não é o caso. Mas é importante que a gente entenda que quando a arca é levada pelos filisteus, eles voltam, e Israel é derrotado, eles voltam para contar isso para o sacerdote Eli, que os filhos dele tinham morrido nessa guerra toda. A arca tinha sido levada, o que aconteceu com Eli? Tomou um susto, caiu para trás e morreu. E aí Deus cumpriu, removeu aquele sacerdócio ímpio também.
Quem é que está super envolvido desde criança no sacerdócio? Samuel. E aí Samuel vai aparecer então nesse contexto, meio que julgando, aí ele começa a exercer uma função de liderança, ele vai se destacar como liderança. Não vou ficar passando capítulo por capítulo, agora vou assim, passar um pouco mais rápido. Samuel vai se destacar como liderança local, né? As pessoas vão reconhecer nele graça de Deus, autoridade de Deus para falar e tudo e tal. Nesse sentido, ele vai aparecer como um juiz, o último do período dos juízes. Ele também vai ele vai oferecer sacrifícios. Depois que ele ungiu o Saul, lembra que ele diz assim para o Saul, me espera que eu vou vir sacrificar aqui. E outras vezes. Então, ele vai trabalhar como um sacerdote, interinamente, porque ele não era da tribo dos sacerdotes. E aí nós temos então Samuel aparecendo nesse contexto. E neste contexto, o Samuel também começa, assim como ele entrega uma palavra para o Eli, Deus começa a usar o Samuel agora com a autoridade de falar inspiradamente por ele. E aí vai surgir então o primeiro dos profetas de ofício, né? O que a gente vai chamar de o início vocês têm aqui o início do ministério profético, está escrito aqui, né? Pode ser o início do ofício profético. Lembrando que aqui o que eu quero falar é ministério no sentido de trabalhar como um profeta formalmente, vamos colocar assim. Ele é reconhecido, então Samuel vai ser reconhecido como o último dos juízes, um sacerdote interino e o primeiro dos profetas. Quando a gente fala em profetas bíblicos, Samuel é o primeiro. E aí e isso é reconhecido pelo povo de forma geral. Eu coloquei aqui, depois vocês podem ler, deixa eu ver onde é que está aqui. No terceiro parágrafo aqui dessa parte do início do ministério profético, fala assim, Samuel foi o último dos juízes, o sacerdote interino, e atuou como profeta até a sua morte. Tendo em vista que Samuel realizou o que pode ser considerado um trabalho profético, considerando que olha as coisas que ele fazia, ele falava da parte do Senhor, ele instruía a lei ao povo para lhe chamar ao arrependimento, ele intercedia pelos israelitas, ele recebia palavras de conhecimento, ele foi a pessoa usada por Deus para ungir reis e também discipulou outros profetas que andavam com ele. Tá? Isso aí a gente vê ao longo dos textos bíblicos. Então, dado todo esse contexto aqui, Samuel não foi simplesmente uma pessoa que profetizou em um momento específico. Ele é uma pessoa que passou a trabalhar como um profeta, profetizando e também realizando outras atividades que, por ele ser reconhecido, respaldado por Deus em todas essas atividades perante toda a nação de forma contínua ao longo da sua vida, por isso a gente fala que ele foi o primeiro dos profetas bíblicos com esta autoridade de que as suas palavras passassem a ser palavras de Deus de fato, para serem obedecidas, mais ou menos isso, tá? Mas sempre fundamentar. Qual era o fundamento da mensagem de qualquer mensagem de Samuel? A lei. O que Samuel dizia, olha, vocês têm que vamos retomar a lei. Todos os profetas daqui para frente vão sempre retomar essa ideia. Então aqui nós temos o ministério profético inaugurado, e aí depois vão ter outros profetas que vão surgir, tipo Natã, Gade, Elias, Eliseu, e aí outros que vão aparecer como nomes de livros mesmo, né? Isaías, Jeremias, tudo e tal. Samuel é o primeiro deste processo todo aqui. Quando Samuel envelhece, tá? Samuel, pode ver assim, se vocês lerem, Samuel era um cara muito legal, um homem abençoado. Quando ele envelhece, ele tem a brilhante ideia de dizer assim, vamos fazer o seguinte, eu tenho que botar um pessoal para me suceder. O que ele faz? Pega os filhos. Não, vou botar meus filhos aqui, né? Já andam comigo a vida inteira. O que os filhos dele fizeram? Eram ímpios, tinham um mau testemunho. Se vocês lerem, vocês vão ver. Deixa eu ver onde é que está aqui. 1 Samuel 8, de 1 a 5, vocês podem ver, está aqui no texto, na apostila, início do período dos reis. E aí vai falar ali que ele tenta fazer isso, mas os filhos de Samuel tinham um mau testemunho perante a nação. O que a nação diz? Tu sim, teus filhos não. Olha aqui a seriedade, e eu acho interessante também o posicionamento da nação.
Eu não duvido da autoridade que Deus te deu. Mas esses homens não têm testemunho para estar onde estão. Nós não queremos eles como autoridade sobre nós. É isso que eles estão falando. Samuel ouve isso. E essa situação gera um pedido. Que é o quê? Se é para ser assim, a gente quer ser igual. Assim, a gente quer... Vamos resolver isso aí da forma mais fácil. Constitui um rei sobre nós. E aí, eles... Lembra, assim, o problema aqui não era simplesmente querer um rei. Porque desde Deuteronômio, Deus já tinha falado assim, um dia vocês vão colocar um rei sobre vocês. A questão era querer um rei para ser igual às outras nações. O que era esse assim, nós queremos um rei igual às outras nações. Esse é o problema. Porque o rei igual às outras nações significava que esse rei também era quase que praticamente a divindade do povo. Os reis tinham funções administrativas e sacerdotais. E não era isso que Deus tinha planejado. Se foi essa a intenção, o que Deus diz para... Aí o Samuel fica triste. Mas eles querem um rei. Samuel vai orar. O que Deus diz? Deixa quieto. Eles não estão rejeitando a ti. Eles estão rejeitando a mim. Dá o rei para eles. Vou dar um rei exatamente como eles estão pedindo. E aí Samuel vai lá, explica tudo para eles. O que Deus vai fazer? Deus fala. E Samuel então vai e unge Saul, né? Deus levanta, separa Saul, fala com Samuel e tal. E Saul vai ser o primeiro rei de Israel. Então aí nós temos no início do período dos reis. Para além de tudo que nós já falamos, uma coisa importante para tu entender, daqui para frente, tá? Período dos reis. Para além das questões da lei que nós já falamos, um texto chave, tá? É Deuteronômio 17. Abre aí. Que é quando vai falar qual deveria ser a postura dos reis de Israel. Deuteronômio 17, 14. Todo mundo achou aí? Vamos lá. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará. Agora qual é a postura desse rei? Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei em um livro do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os seus dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Então, para além da lei em geral, qual é que deveria ser a postura de um rei para ser aceitável diante do Senhor? É o que está aqui em Deuteronômio 17, que nós lemos agora. Tinha que ser alguém do povo, tinha que ter uma vida, não é uma vida pobre, mas tinha que ter uma vida comedida. Não era para assim, fazer uso exacerbado de riqueza, de dinheiro, de uma série de coisas, e deveria ser alguém que teria a lei do Senhor como base para tudo, para o seu governo. Ele deveria governar pela lei do Senhor. Era isso, é assim que os reis deveriam governar, tendo esta lei, porque a partir de então, quando houvesse um rei, quem é que ia ser o mediador da lei para o povo? O rei. Era ele que ia aplicar a lei para o povo, estabelecer as leis. Então, esse aqui é o propósito a orientação de como é que o rei deveria se portar. Aí aparece Saul. Saul é constituído
rei. Vocês devem lembrar, quem lembra da história de Saul, que ele foi... quando ele foi ser apresentado para o povo, ele se escondeu no meio de umas bagagens, dos negócios lá. Também uma pessoa com problemas a serem tratados que ainda importantes e que não foram tratados, tá? Talvez com relação à sua figura e sua imagem pública, o que fosse, tá? Mas isso vai dar problema depois, tá? Nós vamos ver uma pessoa que tem esse problema, enfim, uma série, né? No começo parece que funciona, né? Ele é colocado e aí Saul começa a viver como rei. E nas guerras, nas coisas, ele começa a mostrar quem ele, assim, não quem ele era no sentido assim, de que ele era um pilantra, que ele se fingiu para Samuel. Não, simplesmente começa a aparecer a personalidade de Saul. Tá? Samuel manda ele, diz, olha, tu vai para a guerra, daqui 7 dias, me espera lá, não façam o confronto, daqui 7 dias eu vou chegar lá e aí nós vamos sacrificar e daí tudo e tal. Saul vai, chega lá, espera 7 dias, o Samuel não aparece, o que ele faz? Sacrifica. O rei de Israel não era permitido que ele sacrificasse, ele não era sacerdote. E aí, ele termina o sacrifício, quem é que aparece? O Samuel. O que tu fez? Não, tu vê, eu fiz um sacrifício aqui, né? Deus conhece o meu coração e tal. Ele disse, não, é exatamente porque Deus conhece o teu coração que ele te pegou nessa. Né? Foi para mostrar que... Aí ele fala assim, é que o povo me pressionou. Então, o povo te pressionou, então tu foi infiel a Deus porque o povo te pressionou. O Senhor se desagradou de ti. O Senhor te reprovou. Aí depois, olha, ô Saul... Mata todo mundo, animais, tudo de tal lugar lá. As pessoas e os animais. Ele vai lá, mata as pessoas e os animais. O que ele faz? Arrebanha, não mata. Não, olha aqui, ó, como é que eu não vou pegar isso aqui? E ainda vou dar oferta de uns. Não, eu jogo na Mega Sena, mas eu vou dar o dízimo. Brincadeira. Então, o que acontece? Ele desobedece. Diz, mas eu vou sacrificar. Lembra do princípio? Melhor é obedecer do que sacrificar. Tá aqui, ó. E aí Samuel diz o quê? Deus não tem prazer no sacrifício quando tu é desobediente. Isso eu não preciso explicar para vocês, fazer uma aplicação. Todo mundo entende, né? Deus não tem prazer em sacrifício nenhum se o coração é infiel para com ele. E aí, mais uma vez, chega o ponto que Deus fala para Samuel o seguinte, olha aqui, ó, terminou com Saul. O que eu fiz foi, eu acabei de cumprir o que o povo pediu, dei um rei exatamente como eles queriam. Um rei, eles queriam um rei igual os reis do mundo, vamos botar assim, igual às outras nações. Tá aí, ó, que é mais interessado em fazer as coisas para si, agradar os outros para obter os seus benefícios, se firmar, construir seu nome, igual aos outros reis. Esse tipo de rei eu não quero, está reprovado, eu já vou preparar outro para mim. Resumindo tudo, é o que Deus fala para Samuel. Samuel confronta depois Saul. E nesse contexto daí vai aparecer então a figura do Davi. Tá? E aí Davi surge na história. Vai aparecer então Deus falando com Samuel, mandando Samuel preparar, ungir um novo rei. A gente já está andando bastante aqui no livro de Samuel. E nesse aparecer um novo rei, tá? Agora Davi é ungido, daí tem, ainda na casa do seu pai, lá vocês conhecem a história. Ele vai passar a conviver um tempo com o Saul, até que o Saul termina de se perder na vida. Assim, o Saul é o cara que só vai... Ele piora a vida dele, assim, ninguém faz nada contra ele, só ele vai piorando cada vez mais. Porque a pessoa, sabe o que a gente vê aqui? Ó, assim, quer ver o que acontece com uma pessoa quando a pessoa se rebela contra Deus e Deus tira a mão, diz assim, teu tempo terminou. Não, mas teu tempo terminou. Dali para frente, quando Deus... Isso é triste, irmãos. Quando uma pessoa se rebela ao ponto de Deus assim, ó, tirei a mão. Passou para ti, terminou. E não tem mais volta, já estou levantando outro. E aí tu vai ver a tristeza da vida de Saul, que vai só piorar. Olhem para ver assim, ninguém faz nada para ele. Ele piora a vida dele cada dia mais. Porque é um homem do qual Deus se retirou. Isso é triste demais. Uma vida de quem Deus se retirou. Não sei se tu já viu, né? Mas é muito triste tu ver uma vida de quem Deus
se retirou. Falhas, problemas, todo mundo tem. Mas uma pessoa que é contumaz no seu erro, a ponto que Deus se retira dela, e aí tu vê a vida da pessoa piorando, até que termina. É muito triste. E é o que acontece com Saul. Nesse processo, Deus levanta Davi. Davi vai passar por toda aquela história que vocês já viram. Assim, foi perseguido por Saul, viveu como fugitivo. Toda a questão de Davi. Então, nesse contexto, quando Davi aparece, a gente olha assim, Davi era um homem, era de boa aparência, era direitinho, tudo e tal, né? Mas tem características do Davi que são muito interessantes nós notarmos. Eu coloquei aqui na apostila, tá? Quando tem aqui, ó, a pessoa e o reinado de Davi, que são as seguintes. Nós vamos ver aqui, ó, depois que Deus rejeita Saul pela infidelidade, né? Agora a Bíblia vai apresentar Davi como aquele rei que era um rei segundo o coração de Deus. Um rei que expressaria a mente de Deus para o que era ser um rei para Israel. Basicamente é isso está lá em Atos. Mas a gente olha para a história de Davi aqui no segundo parágrafo, né? Davi, ainda como pastor de ovelhas, ele demonstrou ter um coração de um bom pastor ao lutar com feras como urso e leão para salvar as ovelhas do seu pai. Então, um bom pastor para o povo de Deus. Demonstrou zelo e confiança no Senhor, aliadas à bravura quando derrotou o gigante Golias, dando um grande livramento para Israel. Aprendeu a se portar nas questões militares também, que eram importantes na época. Demonstrou humildade e mansidão, sem nunca se rebelar contra o rei Saul, que o perseguia e o tentava matar. E ele teve oportunidade para isso. Demonstrou ser um homem fiel e temente fiel ao Senhor, mesmo em meio às mais severas perseguições e tribulações. E ao invés de se desviar, ao invés de se distanciar do Senhor, compôs algumas das canções e orações mais sinceras e profundas que nós temos nas Escrituras. Esse era o coração de Davi. Quanto mais espremia ele, mais graça de Deus saía. Quanto pior ficava, um salmo novo saía. E não era só o salmo novo. Era uma pessoa que tinha um coração que ele podia ter escrito o salmo e matado Saul na caverna lá. E dito, o Senhor me entregou. Ele disse assim, não, eu não vou me levantar contra o ungido do Senhor. Então, por causa desse coração, dessa postura diante de Deus, a gente vê saindo coisas boas do coração de Davi nessa jornada até ele ser constituído como rei de Israel. Agora, quando aparece tanto Saul como Davi, enfim, quando começam os reis, vai aparecer uma figura na Bíblia, uma expressão bíblica, que vocês já devem, assim, dependendo da tradução, ela vai aparecer um pouquinho diferente, mas que nos é muito familiar. Vai aparecer a seguinte expressão nos Salmos e outros textos: o ungido do Senhor. Lembram dessa expressão, né? Não toqueis no meu ungido, o Senhor salva o seu ungido. O ungido, essa ideia de tinham as autoridades espirituais, sumo sacerdote, tudo e tal, que era ungido também, assim, para ser consagrado, mas essa ideia de o ungido, o cara, ela aparece agora na figura do rei. E aí tem salmos que nos explicam isso, tem aqui o 89 que eu botei aqui, essa figura do ungido. E isso era tão sério para eles. Tu olha que, pensa assim, ó, Davi estava sendo perseguido de morte por Saul, que estava com a vida literalmente virada no inferno, perdido, perturbado. Mas quem era o ungido do Senhor? Saul. Davi tinha todos os motivos para matar Saul. Salvar, era legítima defesa, ele ia salvar a própria vida. O Saul estava em pecado, o Saul estava dando mau testemunho, Deus já tinha rejeitado ele. Davi tinha todos os motivos para poder pensar que ele estaria autorizado a matar Saul como um inimigo e salvar a própria pele. Quando ele tenta, assim, eu vou só cortar uma pontinha da roupa dele. Dispara o coração de Davi e ele volta assim: eu não posso me levantar contra o ungido do Senhor. A figura do ungido do Senhor não depende do ungido do Senhor. Depende de quem ungiu o ungido, que é o Senhor. Quando tu respeita o ungido do Senhor, tu está respeitando o Senhor que ungiu o ungido. Essa figura é tão importante, mas tão importante em toda a narrativa bíblica,
Porque ela, no hebraico, é a palavra Machia. E aí todo mundo traduz mais fácil, não é? Messias. Quando todo texto que aparecer o ungido do Senhor, no hebraico é o Machia do Senhor, né? O Messias do Senhor. No Novo Testamento vai ser o Cristo. Então essas três palavras, Messias, ungido e Cristo, está falando a mesma coisa. O rei, se botar assim no contexto aqui, ele vai ser uma... Por que é tão sério o ungido do Senhor? Porque ele é uma representação direta da pessoa de Cristo. Dessa pessoa que Deus estabelece para governar o seu povo. Que depois a gente vai entender, abrindo com o Novo Testamento, tudo que é a figura de Jesus, que é o ungido, o Cristo, o Messias. Mas essa figura já está posta desde de Saul, que foi reprovado porque em nada ele representava Cristo. Mas quando aparece um rei que tem um coração que aponta uma postura, enfim, de fidelidade ao Senhor, com todos, claro, teve os seus problemas, mas ele tinha esse coração no Senhor, Deus fala, esse aqui é o cara, é assim que eu queria um rei. Tá? Todos os humanos têm problema, mas com esse coração rendido a mim, que sacrificaria a própria vida pelas ovelhas, que sabe o que é ser um bom pastor, que se arrisca, que crê em mim, tal. É assim que eu quero que eu quero ensinar para as pessoas, que é o meu ungido. Quando eu enviar o meu Cristo, o meu Messias de verdade, eles vão poder ter aprendido com Davi o que é que lhes espera numa ideia ampliada. Essa é a importância da figura do rei de Israel daqui para frente. Por isso que depois vai virar um caos assim, esse negócio dos reis aqui. Mas quando começa, ninguém tem coragem de mexer muito bem assim, nessa figura do ungido por conta disso. E nem Davi mexe, né? Então a gente tem essa questão aqui. E aí Deus constitui Davi como rei. Ele tem todo o trâmite lá. Mas depois que ele está constituído rei, ele constrói a sua casa, se estabelece. Quando Deus estabelece Davi, ele tem uma ideia brilhante. Aí está lá em 2 Samuel 7. Se quiser deixar aberto ali, tá? Depois a gente corre o olho se precisar. 2 Samuel 7. Davi tem uma ideia brilhante. Olha, Deus já me abençoou, eu já tenho casa, tenho carro, paguei as contas, tá tudo quitado. Vou construir uma casa para o Senhor. Ele chama o profeta Natan, fala com... Acho que é o Natan, né? Chama Natan, fala, eu estou com a ideia de construir uma casa para o Senhor. Natan vai e diz para ele, não, faz tudo que Deus colocou no teu coração. Beleza. Davi vai construir uma casa para o Senhor. Natan vai para casa e Deus chama Natan. Olha, vou te mandar a resposta para Davi. E aí nós temos a resposta de Deus para Davi, do versículo 5 em diante, 2 Samuel 7, 5 em diante. A gente não vai ler tudo aqui por questão do tempo, tá? Vocês podem ler depois aí. Mas, de modo geral, o que Deus vai falar para Davi aqui? Senta aqui, vamos conversar, tu tá com uma ideia boa para mim, né? Então vamos conversar. Ouvi tua ideia, né? Obrigado pela ideia, mas vou te explicar algumas coisas, tá? Eu sei que tu quer me honrar e tal. Desde que eu tirei vocês do Egito, eu nunca me preocupei com isso. Eu andei em tenda, eu andei em tudo, mas eu reconheço a tua intenção, tudo e tal, mas eu nunca pedi isso. Já que tu está querendo construir uma casa para mim, eu vou te explicar como é que funciona aqui. O soberano sou eu. Eu vou te dar uma casa. E a casa que não é uma casa para morar. Ele fala assim, eu vou estabelecer a tua casa, que é a tua descendência. Eu vou te dar eu vou te dar descanso, vou te dar livramento, vou estabelecer a tua descendência. O teu descendente, se me obedecer, vai reinar eternamente. Vou estabelecer eternamente o seu trono. E aí Deus faz uma série de promessas a Davi com relação à sua descendência, com relação ao trono, ao governo, garantindo que o reinado de Davi vai ser perpétuo. E aí no final ele ainda diz assim, olha, e sobre a casa, quem vai construir é o teu filho. Agradeço, muito obrigado, mas nós vamos manter a soberania. Sou eu que faço e determino as coisas.
Deus não estava desprezando Davi aqui. Aqui é a versão de interpretação lisana. Mas Deus não estava desprezando Davi, mas Deus está realinhando uma coisa. Sabe aquela hora assim, eu não estou dizendo, nem dá para dizer assim, foi isso que aconteceu. Mas eu lendo o texto aqui, a impressão que dá assim, de repente Davi, sabe quando a gente tem aquelas ideias brilhantes para agradar a Deus, assim, eu vou fazer isso aqui para Deus. E Deus assim, vem cá, que bom que tu tem um coração assim para mim. Mas de tudo que tu puder pensar para mim, e até talvez por se agradar em Davi, Deus olha para ele assim, eu reconheço teu coração. Mas de tudo que tu puder fazer para mim, eu vou te mostrar que eu tenho um plano muito maior para ti. Eu te chamei para algo muito maior. Tu está pensando numa casa, eu vou te dar uma descendência eterna, um governo eterno. Teu nome vai ficar entre os maiores da terra. E aí Deus estabelece, então, mais uma vez a gente vê o quê? E aqui nesse texto, embora não falhe a palavra aliança, 2 Samuel 7, 2 Crônicas 17, que é correspondente aqui, é onde se entende que aqui Deus está estabelecendo estabelecendo uma aliança com essas promessas para Davi. Isso vai ficar claro no Salmo 89 que eu coloquei aqui, vocês podem ver, depois podem ler ali, que aí fala assim, na aliança de Deus com Davi. Nesse contexto aqui, Deus está fazendo uma aliança com Davi, que está prometendo o quê? Um reino eterno. Com Adão e com Noé, Deus faz uma aliança com a humanidade. Com Abraão, Deus faz uma aliança com um homem, com uma descendência. Com Moisés, lá no Sinai, com Israel, Deus faz uma aliança com um povo, de preservar esse povo, de cumprir o propósito. E agora, deste povo, ele assim, além disso tudo, tem mais uma figura que eu quero estabelecer aqui no contexto desse povo, que é o meu reinado. E eu vou estabelecer isso agora também, mediante uma aliança com Davi. E aí Deus estabelece, então, essa aliança com Davi aqui. Deixa eu olhar o Salmo 89, que eu sei que alguns já foram dar uma corrida aí para dar 89, 4, né? Para sempre estabelecerei a tua posteridade. 3. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Por que a gente sabe que o texto de 2 Samuel é a aliança? Porque é isso que Deus, essa promessa aqui está lá em 2 Samuel. Então aqui está falando, olha, a aliança está feita, é essa aliança lá de Samuel, que é baseada em promessas. Promessas que Deus faz, que está aqui, que é esse trono eterno, que dura de geração em geração, um trono de governo. Então essa ideia aqui, agora Deus estabelece mais uma aliança. E essa aliança tem o propósito de revelar essa questão da realeza. Nós já tivemos a aliança da lei que fala do sacerdócio, fala de outras coisas, mas agora tem essa figura do ungido do Senhor, do rei, do ungido do Senhor, que Deus vai ensinar o povo e as nações da terra a partir desse texto aqui. Então, isso vai aparecer nesse contexto. Propósito dessa aliança, agora eu já estou ali, aliança com Davi, tá? Na segunda metade do parágrafo. Essa aliança com Davi tem como propósito, lembra, a aliança é uma garantia para quando o amor falha. O que Deus está estabelecendo com Davi aqui? Olha, eu vou estabelecer o teu trono eternamente. Ainda que as coisas saiam errado, eu vou estabelecer o teu trono eternamente. Estou fazendo uma aliança contigo. Não te preocupa que, não importa o que aconteça, eu vou cumprir isso aqui. Então é isso. Essa aliança com Davi tem como propósito a garantia de que Deus preservaria a linhagem real de Davi, para que por meio dela fosse estabelecido o verdadeiro rei, não apenas de Israel, mas de todas as nações da terra. Então, só lendo aqui esse comentário que está aqui. No Antigo Oriente, países, pegando a época lá quando a Bíblia foi escrita, né? Naquela região. No Antigo Oriente, países e regiões eram considerados como governados pela divindade daquele território. E o seu rei poderia ser chamado de filho de Deus. Portanto, como filho divino, esse rei davídico que está aqui, né, ou descendente de Davi, esse rei futuro que viria da linhagem de Davi, tinha a responsabilidade de implementar a instrução divina, ou a lei de Deus, a Torá, em toda a nação. E como resultado, atuava como mediador dessa lei. É o que a gente já falou quando nós vimos lá de Deuteronômio 17.
No entanto, uma vez que o Deus, que o rei davídico, que esse rei da linhagem de Davi representava, não estava limitado a uma região ou território local, como os outros povos imaginavam os seus deuses, né? Mas era o Deus criador e soberano de todo mundo, o governo desse rei descendente de Davi teria repercussão para todas as nações e não apenas para Israel. Então, essa aliança que Deus está fazendo com Davi, com a sua descendência, é para estabelecer essa ideia de um reinado lembra, o rei de Israel deve ser alguém de quem emana a lei do Senhor. Deve meditar na lei do Senhor, que nós vimos lá, e usar da lei do Senhor para governar. É o que nós vimos em Deuteronômio 17. Esse rei vai ser o modelo para todas as nações. E por isso que é tão importante essa aliança de Deus com Davi. Porque tudo que a gente olhar da figura de Davi, da descendência de Davi, vai caminhar nesse sentido. A aliança de Davi não tem a aliança de Deus com Davi não tem uma representação específica, tal como tinha a circuncisão ou a guarda do sábado. A gente não tem isso, ela está muito mais baseada na promessa de Deus, basicamente isso. Tá? Agora, como é que essa aliança aponta para Cristo, né? E aí vou ler aqui. Embora num primeiro momento possa parecer entendido que o descendente de Davi, a quem Deus diz que lhe será por filho, seja Salomão, e é de fato, né? É possível ver que o descendente que receberá o reino eterno, esse é Jesus. E por isso ele é apresentado nos evangelhos, especialmente em Mateus, como descendente de Davi. Lembra que o pastor Joel pregou esses dias do cego lá? Filho de Davi. Quando ele grita filho de Davi, tudo que a gente viu até agora, nessa frase filho de Davi, ou melhor, nessa sentença, filho de Davi, está tudo isso que a gente falou até agora. Olha o poder da frase filho de Davi para aquele cego lá. O que tinha por trás de tudo isso? A aliança que tinha por trás, as promessas que tinham por trás. Quem é que ele estava entendendo, ou nem entendendo direito talvez, mas a grandeza de quem era esse filho de Davi, que é o rei das nações, o prometido de Deus, o ungido de Deus. É isso que está no pacote desse grito, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É essa grandeza, é essa aliança que revela o governo, a fidelidade e o governo de Deus sobre todas as nações. Através dessa aliança nós vemos a intenção de Deus de estabelecer um rei conforme o seu coração, que é figurado em Davi, e que seja a expressão exata do seu próprio amor, caráter, fidelidade, governo e soberania. E isso é cumprido em Jesus. Tá? Se inicia na primeira vinda de Jesus, que ele, embora ele não venha... Lembra, Jesus, na primeira vinda dele, ele não veio como rei. Os judeus tiveram dificuldade, foi por isso. Ué, tu não é o ungido do Senhor? O ungido é... Né? Olha, tudo que a gente está falando aqui de aliança, de certo modo, assim, especificamente do Antigo Testamento, sem aplicar Cristo, os judeus tinham compreensão. Então eles olham para Jesus e dizem, esse aqui é o ungido? Não entrava na cabeça deles que toda essa grandeza que a gente está falando aqui, eles olhavam e diziam, não pode ser tu. Tu tem que ser tu deveria ser um libertador, um grande líder, tudo e tal. E aí depois... Isso é para a aula que vem. Mas, então, aqui vai aparecer essa revelação, nessa primeira vinda. Isso vai ser... Agora, a entrega do reino eterno, o estabelecimento completo de todo o plano de Deus, é quando Jesus voltar agora, depois de morto e ressuscitado, para reinar sobre as nações da terra eternamente. Que é o que a gente já falou aqui, que é a nossa esperança, né? Quando Jesus vai voltar para governar sobre as nações. Aí ele vai voltar como rei dos reis e senhor dos senhores e vai reinar sobre as nações, e tu já tem emprego garantido porque tu vai reinar com ele eternamente. Né? É isso, esse é o plano. Né? E é interessante que assim, a gente viu que todas essa aliança aqui tem uma coisa legal, a gente já está indo para o final aqui. Abre a tua Bíblia aí em Isaías 55. A gente vai ver um pouquinho, alguns detalhes sobre essa aliança. Então, em termos de parte de Deus e parte do homem, né? A parte de Deus, depois vocês podem ver em 2 Samuel ali, são as promessas que Deus faz para Davi, de dar paz, de estabelecer a casa dele eternamente, dar um reino eterno,
dá o descendente de Davi, que vai ser esse governante eterno. Tudo isso é parte de Deus nesse processo. A parte do homem nessa aliança, o que era? Que esse rei deveria ser fiel ao Senhor. Deus vai falar para Davi assim: olha, enquanto teu filho me obedecer, teus filhos me obedecerem, tem descendência para eles. Se eles não me obedecerem, eu vou passar a vara neles, mas não vou retirar a minha misericórdia deles. Então Deus promete nessa aliança o quê? Se eles se rebelar, se teus filhos se desviarem de mim, eu vou disciplinar eles, e se for duramente eu vou, mas eu não vou retirar a minha misericórdia dele. O que ele está dizendo? Mas o reino que eu estou te prometendo agora é eterno, este vai ser cumprido eternamente. Por isso que em toda a confusão que vai acontecer depois com Israel, quando se separa e tal, o reino de Judá permanece. O livro de Crônicas é sobre isso. A descendência de Davi que permanece até sempre. Então, aí tem a importância de Crônicas que a gente vai ver mais para frente. Mas aqui em Isaías 55, versículo 3 diz assim, ó: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque farei convosco uma aliança perpétua. Aqui está falando da nova aliança, né? Farei convosco uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias. Como é que está na tua Bíblia aí? Alguma está diferente? Infalíveis misericórdias de Davi. Tem mais alguma? Isso. A única palavra, assim, meu Deus, a Bíblia está errada. Não, é só a interpretação do tradutor, tá? Por isso que tem umas diferentes aqui. Mas esse texto aqui é muito interessante, porque quando fala aqui, ó, nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, esse prometidas é tradução para o português de algumas versões. Essa palavra prometidas no hebraico ela não está aqui. Então ficaria, pode ler bem alto tu aí, Diego, faz favor. Isso aí. As infalíveis misericórdias de Davi. Esta palavra misericórdias aqui é aquela palavra que nós já estudamos um tempo atrás, hesed, que significa amor leal. Fidelidade em amor leal, no contexto de uma aliança. Olha o texto aqui, vamos entender. Farei uma aliança que consiste na fidelidade de amor leal de Davi. Esta nova aliança vai ser fundamentada na fidelidade de quem? De Davi. Mas como assim? Então é uma aliança baseada na força humana, na capacidade humana? Se ela é baseada na fidelidade de Davi? Mas Davi adulterou, Davi não sei o quê. Aqui é a nova aliança. Quando fala fiéis, no hesed de Davi, está falando do descendente de Davi. Quem é o descendente de Davi? Muito bem, muito obrigado. Depois te levo um cookie. É um acordo nosso aqui. Então, olha o que Deus está prometendo aqui, ó. Farei uma aliança perpétua, a nova aliança, que consiste na fidelidade, na lealdade, no amor leal e fiel de Jesus. Traduzindo para os nossos dias seria hoje. Deus já está prometendo aqui em Isaías 55 de que ele vai fazer uma nova aliança e que essa nova aliança vai ser baseada agora, além da fidelidade dele, agora na fidelidade humana também, que é a fidelidade de Jesus, o descendente de Davi. Então a promessa fica alinhada, agarrada ainda com a aliança com Davi, porque é o descendente de Davi. É isso que ele está falando aqui. Olha, essa nova aliança que eu vou fazer, ela vai ser fundamentada na fidelidade da tua descendência, do teu descendente, Davi, que é Jesus. Mais uma vez, olha a grandeza de Cristo. Olha a grandeza da obra de Jesus. Então, vamos avançar aqui.
Isso. Então, a parte do homem aqui, tem a parte do homem, que vai ter para os reis também, mas quem vai cumprir a parte do homem de forma plena é Jesus. Tem deixa eu ver se o texto está aqui. Se eu botei aqui, deixa eu procurar. Alguém lê para mim aí o 55:4. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Alguém tem outra versão? Isso é bem aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou ter que achar um outro versículo que eu estava procurando aqui, mas tudo bem. Depois eu acho e falo para vocês. Tem um outro texto que, além disso aqui, tem um outro texto que ainda vai falar que esse descendente de Davi vai ser dado como a aliança. Depois eu acho e falo para vocês agora. Não sei onde é que eu botei ele aqui. Não botei antes. Não botei, não sei onde é que tá. Mas tem um outro texto, depois eu acho, que diz que esse descendente vai ser dado como aliança. Então Jesus é o mediador, esse descendente de Davi é o mediador, é o garantidor da aliança, é ele que vai estabelecer a aliança e ele também é a própria aliança. Agora não tem animal sendo cortado, não tem outra simbologia, porque a figura da aliança de Davi, vocês até podem corrigir aqui quando está escrito ali, representação, eu disse que não há nenhuma, tu pode botar ali Jesus. Tá? E depois eu vou te dar o versículo certo. Tá? Mas a representação, o texto bíblico, eu acho que é Isaías, eu só não me lembro o texto exato, vai dizer assim, que ele vai ser dado como aliança. Jesus vai ser a própria aliança. Ou é para a nova aliança, para a aliança eterna que ele está falando por isso. Então, aqui como representação futura, né? Jesus vai aparecer como a própria aliança na nova aliança. Por isso que não está aqui. Tá certo, pode deixar como está aí. Bueno, vamos andar aqui para ir para o final já, que já está no horário. Volta em 2 Samuel 7, se tu não tiver com ele aberto, eu quero te mostrar uma frase lá que eu acho muito interessante, meus amigos. E tu vê como Deus costura tudo e combina tudo na Escritura. 2 Samuel 7, 24. Segunda? Não. Ué? 24. Aqui. E aqui é depois que Deus faz a promessa da aliança para Davi, Davi ora respondendo, e daí ele fala assim, estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Lembra que eu insisto desde o primeiro dia, a frase que mais aparece na Bíblia com relação ao propósito de Deus é: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Está sempre isso aparecendo na Escritura. E aqui, no contexto dessa aliança com Davi, que vai se cumprir plenamente em Cristo, Davi profeticamente ainda coloca isso aqui, esse propósito vai se cumprir. E Deus faz com que apareça aqui na Escritura, de que por meio dessa aliança que Deus vai fazer com Davi e o seu descendente, com o descendente que é Jesus, Deus estabelece o seu povo, Israel, como seu povo, o povo de Deus, e ele como seu Deus. Então, agora eles serão o seu povo e tu serás o Deus deles. Essa frase sempre aparece e passa por essas alianças todas. Então, olha o desejo de Deus. Todo esse processo, né? Todas essas alianças, toda essa construção que Deus faz, é porque Ele quer um povo para si. Ele sonha conosco, Ele sonha com a tua vida como seu povo. O contexto de Deus conosco é de aliança.
né? É esse contexto da nova, mas é de aliança. Então, essa aliança vai ser desonrada várias vezes, tá? É o que a gente vai ver em Reis e daqui para frente e Crônicas. É isso. São os reis desonrando ao Senhor de todas as formas possíveis. E aí a gente tem as referências bíblicas que a gente já viu do que Deus esperava deles, né? E aí um ponto importante nessa aliança, já no finzinho ali, é que as promessas de Deus que estão contidas nela são a base para a nova aliança. Como eu acabei de explicar para vocês aqui, mas é importante ter isso claro. Essas promessas que Deus faz para Davi são base, são fundamento da nova aliança, conforme nós vimos agora em Isaías 55. Essas promessas vão incluir vida abundante, fiéis misericórdias, que são a base da fidelidade de Cristo, o reinado eterno de Jesus sobre as nações, a aliança de Deus sendo estendida para os gentios. O texto ali vai falar sobre para todas as nações da terra, fazendo inclusive que seja dado cumprimento pleno à promessa e à aliança que Deus fez com Abraão, de abençoar todas as famílias da terra. Então nota que Isaías 55 vai falar ali que aquilo é para todas as nações. Desculpe fazer tu voltar lá, se tu não tiver com ele aberto. Ou eu leio aqui, não tem problema. Mas diz assim. Isaías 55, a gente já leu o 3, vou ler o 4 e o 5. Eis que o dei, o descendente de Davi, o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos, ou das nações. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel que te glorificou. Então aqui Isaías está falando que nesta nova aliança, que é baseada na fidelidade do servo descendente de Davi, por isso a importância de Davi com essa representação e essa aliança de Davi é para construir esse caminho agora da vinda desse servo. Essa aliança que está sendo construída e que vai ser concretizada na nova, ela vai alcançar as nações da terra. Quando essa aliança, que é a próxima que nós vamos ver, alcançar as nações da terra, que é essa aliança perpétua, o que Deus está cumprindo ali, agora de forma plena? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha como Deus constrói aliança de ponta a ponta na história da narrativa bíblica. Por isso que eu gosto de ler assim, essa questão da ideia, da história, da narrativa, porque enriquece, para mim pelo menos me enriquece muito quando a gente olha assim como a riqueza do que Deus faz. É importante que a gente perceba isso, e toda essa construção que a gente está fazendo aqui visa isso. Então, de forma geral, quando Jesus já começou isso, e tudo isso vai se cumprir quando ele retornar. Então, tudo isso é cumprido por meio tudo que a gente viu até aqui vai ser cumprido por meio da nova aliança em Cristo Jesus. Basicamente é isso. Finalizando de verdade agora, eu sei que eu já estou estourando o horário, Salmo 72, e nós terminamos aqui. Salmo 72, 1, a gente vai ler até o 5 ali. Tá? Concede ao rei, olha aqui a ideia da figura do rei, né, nesse contexto da aliança de Davi. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua aliança ao filho do rei, aliança ao descendente do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Esse texto aqui que fala, para mim aqui o título está como Rei Justo e o seu reinado eterno, para ti pode estar outro aí, mas depois tu pode ler com calma, eu te sugiro que tu anote aí na apostila e leia. Vai falar especificamente da questão da ideia desse rei.
Aqui é um salmo profético que está apontando para esse rei eterno e descrevendo a expectativa em relação a esse rei eterno. E tu vai ver aqui características de quando Jesus vier, assim, está apontando, tá? Tipo, sombra das coisas que estão por vir. Aqui, o Salmo 72 aponta para o reinado de Jesus. Vai apontar para quando Jesus reinar sobre as nações. E aí tu pode ver aqui, ó, julgar o povo com justiça, estabelecer equidade, paz, salvar os necessitados, punir os opressores. Tem uma série de coisas aqui que estabelece essa ideia da justiça que Jesus vai estabelecer na terra. Este salmo aqui é um vislumbre, tá? Uma ideia do que significa bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse texto te mostra uma das formas, dá uma ideia de como Jesus vai estabelecer justiça e vai fartar, saciar todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Essa aqui nos dá essa ideia. Tá bom, irmãos? Nós paramos por aqui hoje. Eu vou pedir, tá? Vou sugerir fortemente, porque isso vai ajudar. Para o nosso próximo encontro, leiam Hebreus, a carta aos Hebreus. Tá? Se tudo correr bem, nós já vamos entrar na nova aliança. E para nós entendermos agora a nova aliança, é importante que vocês tenham lido Hebreus. Vamos ver como é que a gente vai conseguir chegar na nova aliança de fato. Se nós não chegarmos no próximo encontro, é no seguinte, mas aí tu já está com Hebreus lido, pelo menos já nos garante, tá? Então leiam a carta aos Hebreus, isso vai nos ajudar muito. E tu vai ver que lendo agora tu já vai entender, assim, talvez te salte aos olhos muita coisa agora, porque começa a explicar esse papel de Jesus aí, fazendo essa transição com todas essas figuras que nós vimos até aqui. Tá bom? Vamos orar então. Deixa eu ver quem tem uma voz bem potente aí. Cid, ora para nós aí. Pelo menos tu é mais alto, né? Ecoa melhor, assim, espalha.